Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, de graça decaístes. Da graça decaíste, me perdoem. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu queria, a pedido do Senhor, entender com o irmão, com a igreja, quem está pela internet aqui, essa expressão de Paulo, quando ele fala a justiça que provém da fé. E antes de entrar nesse mérito do que é apontado por ele aqui teologicamente, pastor, eu queria já aproveitar para dar aqui aos amados irmãos uma noção básica, e eu acredito que está em toda a nossa pregação, inclusive no seminário a gente sempre tenta trabalhar essa visão, né, do que na verdade nós traduzimos, do que pensamos, da forma como cultuamos esse Deus, seja ele na sua existência, no seu ser, na sua forma absoluta de ser. E o entendimento teológico bíblico é que a autoridade que está nele, ela é independente. E todo o curso da história, dentro da linha do espaço e do tempo da história humana, ele atuou dessa forma, com aquilo que é dele, sem pedir emprestado nada para homens. Que quer dizer que tudo aquilo que Deus se prontificou em ser dentro da história, e o Calvário é um marco histórico, é um tempo firmado dele, isso foi separado das coisas, dos homens, das instituições, de tudo aquilo que você, de repente, pode considerar puramente humano. Então, eu acredito que agora, nesse estágio da igreja, nesses últimos tempos, que a gente está chegando ali no final do processo redentivo de Cristo, conforme os sinais, eu entendo que a igreja tem por obrigação, por dever, identificar essa linha de atuação onde Deus se revela com atributos próprios. É obrigação, é dever. Você não pode se dizer cristão se você não domina o assunto. Se você não identifica, né, esses marcos, essas etapas que estão dentro da panorâmica redentiva da salvação. Tá? Desde o início até o fim. Por isso que Jesus fala, né? Ele é o início, meio e fim. O início, meio e fim do processo da salvação que foi instaurada por ele messianicamente. Então é um dever da igreja atual, nesse momento, estar posicionada, entendendo, compreendendo o que vai acontecer. Inclusive isso, por coisas desse mundo que Deus não vai interceder, que Ele não vai representar, que Ele não vai estar à frente, certo? Que eu acredito que lá fora, existam poucos que conseguem enxergar isso. Então, eu não sei qual é a tua capacidade de entendimento e interpretação dos tempos, né? Do que, na verdade, Deus quer da igreja agora, inclusive. Do que Ele exigiria de nós agora, se estivesse entre nós, como pessoa, não em espírito. O que Ele comunicaria à igreja, o que Ele falaria a um de nós aqui. Você já parou para pensar nisso? Qual seria a mensagem direta dele, né? Sem passar por homens? Esse é o ponto. Então, o que me decepciona, o que me deixa triste, é que eu não consigo enxergar, não consigo testemunhar pessoas capacitadas. Com esse entendimento e com essa interpretação daquilo que Deus se prontificou em progredir e consumar, a nível de tempos e épocas, e daquilo que Ele não se comprometeu, que Ele não prometeu, que Ele não representa, que Ele não vai até interferir. Anticristo é uma coisa. Anticristo é um detalhe do que eu estou falando aqui, que está dentro da ordem desse tempo, que vai se cumprir, que Ele não vai interferir no que respeita a um governo de iniquidades. E tudo para quê? Para que a gente realmente possa ter essa capacidade de se prevenir, de se excluir do fracasso, do sentimento que agora para lá fora, né? Onde
Nunca tanto se clamou por justiça, nunca tanto se pediu por justiça, mas uma justiça que não vem, uma justiça que ela não acontece, que ela não se cumpre. Por quê? Porque ela precisa de homens, porque ela precisa da força, ela precisa da moral, ela precisa da ética, ela precisa de uma organização moral, ética, e não tem organização moral e ética, o homem só quer o lucro, e você fica pensando, então, quando que essa justiça vai se cumprir, ou quando que ela vai acontecer pelos meios jurídicos, pelos meios governamentais, pelos meios políticos, pelos meios humanos? Escatologicamente, nunca. E eu não estou tirando a esperança de você. Eu estou direcionando a esperança dele na fé. Porque ela está orientada por ele. Do que temos que aguardar, do que temos que esperar, do que diz respeito à posição de fé. Então eu queria aproveitar esse momento aqui para falar para você que é uma vergonha essa incapacidade que está no meio de vocês, de interpretação. É uma vergonha um lugar onde tanto se prega o evangelho, saber que existem pessoas aqui que estão confusas e perdidas nesse cenário que está acontecendo lá fora, lá, que é de guerra mundial. Que é de guerra mundial e guerra mundial provocada, protocolada, porque nada ali naquele sistema é do acaso. É vergonhoso para a igreja atual e para essa aqui, se você ainda tiver esperança de que esse mundo vai se transformar e alguma coisa boa vai acontecer nele. Porque dentro da linha do tempo e do espaço que Deus atuou, essa promessa não foi dada não, senhores. Jesus não pregou esse tipo de evangelho, não. Agora, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para se iludir? Ou nós estamos aqui para entender o chamado, certo? Nós estamos aqui para ser envenenado por teorias? Ou nós estamos aqui para incorporar a fé que Jesus pregou? Então, se nós estamos aqui para incorporar a fé que Jesus pregou, o plano tem que estar organizado por ele, intelectual, moral, espiritual, inclusive redentivo. E levamos a sério isso. Para não acontecer esse detalhe de ficar olhando para uma coisa lá fora, esperando que aconteça alguma coisa boa, e não vai acontecer. A mudança desse mundo não foi prometida por ele. E mudança no evangelho não acontece por força humana, nem por politicagem, nem por governo humano. É estúpido, é banal acreditarmos que nesse momento agora, aquele quadro lá fora pode ser revertido por alguém bom, porque não foi certificado por Cristo. Ele não deu essa esperança. Então Paulo fala, né, da esperança da justiça que provém da fé, do que temos que aguardar, do que temos que viver, do que temos que esperar, do que temos que obedecer, que provém de Cristo, que sai dele e ele é a raiz. Tá? Então eu prefiro adoecer porque Deus fala, do que ficar em paz, enganado, mentindo para si mesmo, inclusive quando se olha no espelho. Eu prefiro sofrer, adoecer, por ele identificar alguma coisa errada na minha vida, da qual ele quer que eu conserte, ou isso, de uma verdade que ele quer que eu guarde, e em sofrimento, em renúncia, do que esse sentimento de positivismo, né? Da perspectiva do esperançoso, que vai haver um ciclo aí na frente, da qual as pessoas vão agir diferente com o próximo, vão agir diferente com as coisas do que são historicamente. Porque sistema, mundo, civilização, governo e política sempre foi igual. Nunca mudou. Aí chega uns otários na palavra e diz: Deus vai fazer justiça por meio de quem e do quê? Se você está falando teologia, então tem procedimento, tem ciência, tem biblicidade. E se Deus for atuar, ele não vai precisar de instituições, nem de homens, nem do sistema. E por mais que a igreja participe da justiça que provém da fé, ela não é autora, ela não é o plano, ela não é a autoridade.
Se tem alguma coisa que o homem aqui nesse mundo colaborou para fazer para Deus, foi matar o filho dele. Se existe alguma coisa que o homem colaborou aqui neste mundo para Deus, foi sacrificar o evangelho com essas ideologias. Foi ser essa inversão. Quer dizer que muitos trabalharam contrário, não a favor. E nós estamos tentando reverter isso aqui entre nós. Então não fecha teus olhos. Não feche teus olhos, não feche a janela. Olha para aquele mundo que está lá fora e procura ver lá. Se seria possível, em algum momento, essa justiça que nós vamos pregar aqui, sair do homem, ou de algum plano que inclua ele. É possível? Então me prova na história. Me prova na história. Tanto que o emblema, o símbolo da justiça jurídica dos homens é uma mulher com o olho tapado. Que eles dão a interpretação deles lá. É uma justiça cega, política, tendenciosa, que deixa brechas para a interpretação deles, para favorecimento de uma minoria, porque a maioria é escrava. Agora eu quero ficar acreditando que vai aparecer algum homem bom lá, vai sair alguém bom de lá. Segundo o meu Senhor, o bom para eles é o anticristo que está chegando aí, é nova ordem mundial. E eu entendo que a igreja tem que ter esse posicionamento, e eu entendo que muita coisa que eu vou pregar hoje aqui favorece para o amadurecimento e o discipulado daqueles que estão me ouvindo aqui. E a gente sabe que com tudo isso que Jesus vai falar aqui nessa noite, a gente vai sair por essa porta, vai continuar vivendo, vai continuar enfrentando essas realidades, mas sabendo para onde vamos partir. Sabendo de onde virá o nosso Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Sabendo aonde está a nossa pátria, que é uma pátria celestial. Sabendo disso, que se precisar nós vamos correr para buscar abrigo. Mas jamais vamos perder a esperança e a certeza de que Jesus vai voltar, porque Ele virá.